Olá pessoal, tudo bem? Então eu vim aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho de algumas resoluções e raciocínios envolvidos na lista de exercício de apoio da semana 5. Aí antes de começar, é só para esclarecer um pouquinho que nessa semana o principal objetivo é avaliar alguns conceitos relacionados com transformações físicas das substâncias puras. Então processos como vaporização, fusão, conversão de grafite a diamante são alguns exemplos dessas variações de fase sem alteração da composição química, tá? Então, por isso que nessa semana a gente estudou a termodinâmica desses processos, né? Levando em consideração, por exemplo, que durante esses processos a gente tem que encontrar o mínimo da energia de Gibbs, tá? Para entender o processo de transição de fase. E aí a gente introduz o conceito de potencial químico, né, que se confunde, que está relacionado com a energia de Gibbs molar, né, dos sistemas. E aí a gente vai estudar o sentido das mudanças espontâneas, que está relacionado com a diminuição do potencial químico, tá? Então é mais ou menos em linhas gerais, é bem nesse sentido que a gente viu. E aí a gente também viu como que as propriedades do potencial químico justificam esse nome, né? Ou seja, uma substância pura num potencial químico elevado, ela tem a tendência espontânea de se deslocar para um estado de potencial químico mais baixo, tá? Então essa que é a tendência natural para uma transição de fase. Então, diante disso, né, nos exercícios da semana 5 da lista de apoio, vamos ver primeiro o primeiro exercício, que pede o seguinte: calcule o efeito sobre os potenciais químicos do gelo e da água ao aumentar a pressão de 1 bar para 2 bar a 0 graus Celsius. Aí ele dá a densidade do gelo e a densidade da água líquida, tá? Então, novamente, vamos tentar, né, sistematizar primeiro os dados. Ele deu, então, a pressão, né, inicial de 1 bar e a pressão final de 2 bar, certo? E ele deu a densidade, né, o ρ aqui do gelo, que é igual a 0,917 gramas centímetro cúbico menos 3, né, porque a gente inverteu, e o ρ da água, ou seja, a densidade da água é igual a 0,999 gramas centímetro a menos 3, tá? Então, isso que foi dado no problema, e ele quer saber a variação do μ, que é o potencial químico. Então, como o potencial químico está muito relacionado com a energia de Gibbs, desses processos, né, de transição, vaporização, fusão e assim por diante, então a gente precisa calcular qual é essa variação de potencial químico. E se a gente for ver, essa variação, esse ΔΜ, ele é dado por a seguinte equação, que é a massa molar vezes a variação de pressão dividido pela densidade de cada uma das substâncias. Então, essa é a equação final, né? A gente poderia deduzi-la a partir de volume molar, mas aqui já é a equação final onde vocês vão aplicar os dados. Então, para o gelo, né? Então, vamos calcular primeiro para o gelo. O ΔΜ é igual a massa molar, né, do gelo, que é a massa molar da água. Então, a gente vai usar tudo em quilos, tá? Para depois facilitar aqui, porque a pressão está em bar, que a gente vai transformar para pascal. Então, é 1,8 vezes 10 a menos 2 quilo, mol a menos 1, vezes quem? Vezes a pressão, que foi dado, que é o delta aqui, então, é o final, né? O ΔP é igual ao final, que é 2, menos 1. Então, o ΔP é igual a 1, certo? Então, vai ser a massa molar vezes 1, dividido pela densidade do gelo, que aí, em vez de grama por centímetro cúbico, a gente vai colocar em quilo. Então, vai dar 917 quilos metro cúbico a menos 3, tá? Então, fazendo esse cálculo, a gente vai ter
um valor de mais 1,97 agora em joule por mol, certo? E para água, qual vai ser o ΔMi? O ΔMi vai ser a massa molar, que é a mesma, 1,8 vezes 10 a menos 2 quilo, mol a menos 1, vezes quem? Vezes o ΔP que a gente calculou aqui, que foi 1, dividido pela densidade de quem agora? Da água, que é, só que em quilo vai ficar 999 quilograma metro a menos 3. Então, fazendo esse cálculo, o ΔMi da água vai ser mais 1,8 joule por mol. Então, essa é a variação de potencial químico nessas condições de pressão, tá? Então, essa seria a resolução do primeiro exercício. Bom, pessoal, agora o exercício 2 da lista da semana 5, ele fala o seguinte, ele dá o diagrama de fase do carbono e ele pede para indicar as condições extremas, para formar o diamante a partir do grafite. Então, vocês olhando a figura aí, vocês veem, né, o diagrama de fase do carbono, onde dá pra gente ver exatamente as regiões onde a gente tem as condições de pressão e temperatura, que a gente tem o grafite, que a gente tem o diamante, o líquido e o vapor, o carbono na forma líquida e o carbono na forma vapor. Aí ele pergunta na letra A para indicar uma combinação de pressão e temperatura em que podemos encontrar o carbono na forma de diamante. Então, se vocês olharem na figura, é exatamente essa região toda onde está um cinza mais escuro, né? No meu tá cinza mais escuro, que indica a forma do grafite. Então, qualquer combinaçãozinha de pressão e temperatura que vocês pegarem nessa região, vocês vão encontrar o carbono na forma de grafite, tá? Mas ele pede diamante, então é na região superior, no cinza mais claro, acima do grafite aí, onde está escrito diamante. Então, qualquer combinaçãozinha de pressão e temperatura dentro dessa região onde está escrito diamante, a gente encontraria o carbono nessa forma. Na letra B, ele pergunta em que pressão, em uma pressão de 10 nanopascal e uma temperatura de 4.000 Kelvin, o que você verifica no diagrama de fases do carbono. Então, olhando exatamente em 4.000 Kelvin e 10 nanopascal, vocês vão ver que cai esse pontinho dentro da área, né, do carbono sólido na forma de grafite. Então, na pressão especificada, há um equilíbrio entre o carbono sólido na forma de grafite e o carbono na forma líquida, tá? Então, como cai bem em cima aqui dessa retinha, é onde exatamente a gente tem uma transição de fase entre o carbono sólido e o carbono na forma líquida, tá? E na letra C, em que pressão o grafite se funde, considerando uma temperatura de 3.000 Kelvin. Então, se vocês olharem o gráfico, exatamente a 3.000 Kelvin, qualquer pressão que vocês olharem, ou cai na forma de grafite, ou cai na forma de diamante. Então, a gente nunca vai ter a 3.000 Kelvin o grafite na forma líquida, tá? Então, a resposta que tá aí na lista, independentemente da pressão, o grafite não se funde a 3.000 Kelvin, tudo bem? Então, essa é a segunda questão. Na terceira, é a aplicação da regra de Gibbs, né? Então, ele pergunta o seguinte: considere uma bebida mista contendo etanol, água e cubos de gelo. Supondo que isso representa o seu sistema, quantos graus de liberdade são necessários para definir o seu sistema? Quais seriam esses graus de liberdade? Então, ó, pensa comigo. Existem dois componentes nessa bebida, né? Um é o etanol e o outro é a água. Existe a água líquida, mas a água na forma de gelo, mas é sempre a mesma substância, tá? Então, por isso a gente só tem dois componentes, o etanol e a água. Aí, existem duas fases também. A fase sólida, que são os cubos de gelo, e a fase líquida, onde a gente tem a mistura de água e etanol, tá? Então, a gente tem duas fases. Então, se a gente aplicar a regra de Gibbs, né, de fases de Gibbs, então, isso para o terceiro exercício agora, a gente tem que o F é igual a C menos P mais 2, aonde o nosso
C é 2, menos o P, que é 2, mais 2. Então, o nosso F vai ser igual a 2, a variância do nosso sistema, né? Então, ele pergunta assim, quantos graus de liberdade que a gente tem, quais seriam esses graus de liberdade? Então, a gente teria 2 graus de liberdade, quais seriam esses 2? A gente pode dizer que se a gente especifica a temperatura, então, automaticamente, se a gente sabe a temperatura, automaticamente a gente determina a pressão do sistema, tá? E aí a gente pode usar o diagrama de fase da água para determinar a pressão necessária se a temperatura é dada. Então, se eu sei temperatura, automaticamente eu sei a pressão, tá? Então, isso aqui é uma das propriedades que podem ser especificadas. E a outra é o seguinte, se a gente sabe a quantidade, né? Quantidade de um dos componentes, de um componente, automaticamente a gente pode definir a quantidade dos outros, ou do outro, né? Então, a gente tem 2 graus de liberdade e definindo temperatura e quantidade de um dos componentes, automaticamente a gente sabe a informação sobre o sistema, ok? Então, esse é o exercício 3. No exercício 4, o que a gente tem? Mais uma aplicação, né, da regra de fase de Gibbs. Então, nesse caso, ele fala que o sulfato de ferro decompõe-se mediante aquecimento para se obter óxido de ferro, 3. E aí, e trióxido de enxofre pela seguinte reação. Então, ele dá a reação aí onde tem o Fe2SO4, 3 sólido, em equilíbrio com Fe2O3 sólido, mais 3SO3 gasoso, tá? E aí ele pergunta o seguinte, usando os rótulos de fase dados na reação de equilíbrio, quantos graus de liberdade esse sistema apresenta? Então, o que acontece? Esse sistema tem 3 fases distintas. Então, quem seriam essas fases? É uma fase sólida, tá? Onde a gente tem o sulfato férrico. Uma outra fase sólida, né? Que seria o outro sólido, que é o óxido férrico. E uma fase gasosa, que se trata exatamente do SO3 aqui, certo? Então, a gente tem 3 fases. E aí, então, o nosso P é igual a 3. Já que a gente tem 2 componentes, né, na verdade, independentes do equilíbrio, a quantidade do terceiro a gente pode obter a partir da estequiometria. Então, conhecendo a quantidade de 2 deles, o terceiro a gente obtém. Então, nisso, a gente pode dizer que a gente tem 2 componentes, tá? Então, o nosso C é igual a 3. Então, aplicando a regra de fases de Gibbs, então, a gente vai ter o 2, né? O C, que é 2, menos o P, que é 3, mais 2. Então, fazendo essa continha, 2 menos 3 menos 1, menos 1 mais 2, então, o F é igual a 1. Ou seja, a gente tem 1 grau de liberdade nesse sistema. Tudo bem? Então, partindo agora para o exercício 5, ele também pergunta, ele utiliza diagramas de fases do carbono, do dióxido de carbono, CO2, né? Então, ele dá 3 figuras, e ele pergunta o seguinte, na letra A, para vocês descreverem as mudanças de fase que ocorrem quando são realizadas as seguintes mudanças. Na letra A, é de 50 Kelvin a 350 Kelvin, é uma pressão de 1 bar. Então, se vocês olharem aí, a pressão é sempre constante, então a gente chama isso de um processo isobárico, tá? Então, e aí, da letra A, do ponto A, se movendo para a direita, a gente tem um aquecimento, então o CO2 está sendo aquecido. Então, assim, no gabarito tá bem explicadinho, né, tudo que está acontecendo. Na letra B também é a mesma situação. A gente tem uma pressão constante, então também é um processo isobárico.
e também um aquecimento, só que em regiões diferentes no diagrama de fase. E na letra C, se vocês observarem, a gente tem a mesma temperatura, né, que essa reta vertical aí, então é sempre na mesma temperatura. E aí, o que muda é a pressão. Então, já que a temperatura é constante, é um processo isotérmico e a gente está variando a pressão do CO2. Então, acho que pelo gabarito dá para entender direitinho todo o processo que está acontecendo, tudo bem? Então, agora, pensando no último exercício, que é o exercício 6, ele pergunta o quê? O que ele nos diz, né? Que a pressão de vapor característica para um determinado líquido puro a 25 graus Celsius é 21,653 milímetros de Hg. Então, vamos, né, para ajudar a organizar aqui, já vamos colocar nossos dados. Então, a pressão 1 é 21,653 milímetros de Hg. E em qual temperatura? Em 25 graus Celsius. E ele fala que numa temperatura 2 de 35 graus Celsius, a pressão é 45,789 milímetros de Hg, certo? Aí ele fala, utilizando esses dados, calcule a alteração de entalpia. Então, ele quer saber o ΔH, né, por mol, para esse processo de vaporização. Então, para esse caso, se a gente tem dados P1, T1, P2, T2, e a gente quer achar o ΔH, então a gente aplicaria aquela equação que relaciona pressão, variação de pressão, né? Então, vai ser ln de P1 sobre P2, que é igual a menos ΔH sobre R, e aí, variação de temperatura, vamos considerar a variação de temperatura também, que é 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. Então, se a gente substituir os valores aqui, P1 é 21,653, dividido por P2, que é 45,789, é igual a menos ΔH, né, de vaporização nesse caso. O R é 8,314, vezes 1 sobre T1, só que aqui lembrando que a gente tem que transformar para Kelvin, né? Então, vai dar 298,15 Kelvin. E aqui, 35 graus Celsius, a gente vai transformar somando 273, vai dar 308,15 Kelvin. Então, T1 é 298,15, menos 1 sobre T2, que é 308,15. Então, fazendo essa conta aqui, né, usando a calculadora, que aí no dia, é lógico, no dia da prova vocês vão precisar de calculadora científica, divide e tira o ln, né, então resolvendo essa continha, vocês vão chegar no valor que ΔH de vaporização é igual a 57,23 kJ por mol, certo? Então, essa é a resolução do exercício 6. Então, finalizo por aqui a resolução dos exercícios da semana 5 e bons estudos aí.